Saúde a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aqui nesse vídeo eu faço uma espécie de reprise da live de ontem. Meio que uma reprise, não serão exatamente as mesmas palavras, mas o assunto a ser abordado será o mesmo. A possibilidade do homem criar ou inventar a vida eterna, da qual alguns cientistas, é uma ideia da qual alguns cientistas já são adeptos e também pessoas comuns, né? Estou fazendo essa meio que uma reprise porque o áudio de ontem ficou péssimo e já está na rede. Inclusive eu acho que deveria até apagar ou pensar, não sei. Bom, de qualquer forma, a palavra de Deus nos promete a vida eterna nos céus, com Deus, com o Senhor Jesus, com o Espírito Santo, com os santos anjos, com todos os anjos que habitam no céu. Porém, existem pessoas que acreditam que no futuro o homem poderá criar meios de se viver eternamente. Eu cito aqui, não vou falar nome, mas tem, segundo eu apurei, 2 empresas nos Estados Unidos que há tempos recebem dinheiro de pessoas que, quando essas pessoas falecem, elas assinam um contrato com essas empresas e dão dinheiro para elas antes de morrer. E aí, essas pessoas são congeladas a centenas de graus abaixo de zero. São congeladas para que no futuro possam ser ressuscitadas pela ciência. Quando a ciência tiver essa capacidade. E aí possam viver para sempre. São 2 empresas nos Estados Unidos, me parece que na Rússia tem uma. 2 nos Estados Unidos, uma na Rússia. Uma outra possibilidade de se viver eternamente, a qual já existe certos debates, não sei a que nível está, mas tem algumas pessoas que tocam no assunto na internet sobre que eu vi um biólogo em determinado site falando que através de uma enzima que existe no corpo humano, no nosso corpo, se é uma enzima chamada telomerase, se essa enzima, se trabalhasse nela, que se manipulasse, poderia fazer com que as células do corpo humano continuassem se multiplicando, determinadas células, impedindo assim o envelhecimento e impedindo a morte pela idade, pelo envelhecimento, e fazendo com que a pessoa
vivesse para sempre. Sem morrer pela idade avançada, porque a idade não avançaria, as células continuariam se reprogramando, se multiplicando, continuariam se renovando. Não deixaria que você envelhecesse, nem morresse. Uma terceira coisa que é discutida há aqueles que acreditam que no futuro vai existir a possibilidade, a capacidade de se fazer um upload da sua mente, dos seus pensamentos, da sua memória, das suas sensações para um computador. Você terá a chance de viver eternamente, viver como um robô, porém com todas as suas memórias preservadas, suas lembranças, quem você é de fato, de verdade, aqui. Tudo isso é meio que ficção científica. Alguns dizem que está mais próximo do que a gente possa imaginar. E existem até previsões aí de 2030, outros 2045, futuristas da internet. E nós podemos dizer, que eu gostaria de dizer, é que eu acredito nessa possibilidade, simplesmente porque, bom, por diversos fatores, eu vou citar um deles. Se na Idade Média se dissesse que seria criado algo como celular ou computador ou carro, coisas desse tipo, avião, toda tecnologia que nós temos hoje, lá na Idade Média eles chamariam de louco. E sempre quando surge uma ideia que é absurda demais, ou que parece ser absurda, os que têm as tais ideias supostamente absurdas são taxados de loucos, até que as ideias se tangibilizem, se concretizem, se materializem. Sempre foi assim, sempre é assim. Então eu acredito nessa possibilidade, mas diz aí, você acredita que no futuro será possível o homem criar ou inventar um meio de viver eternamente? Sim ou não? Por quê? Sim ou não e por quê? O que você acha? Qual a sua opinião? A vida ficaria um tanto chata na Terra e monótona, sem ser renovada, sem nascer novas pessoas, sem morrer ninguém. Talvez a saída fosse criar um meio, uma capacidade de se desligar
nesse futuro próximo, se desligar e dormir um sono profundo por durante 100, 200, 300 anos. E se programar para acordar daí a 100, 200 ou 300 anos. Para não ficar tão chato. E monótono. Mas e Deus e a vida eterna que Deus prometeu? Que Deus promete aos seus fiéis? A Nova Jerusalém? Andar nas ruas de ouro? E de cristais? Gostaria de saber sua opinião. Você acredita que isso vai ser possível? Sim ou não? Por quê? Eu encerro por aqui. Senhor meu Deus, meu Pai, Pai Celeste, Pai amado, que nesse momento o Senhor visite cada pessoa que estiver necessitando do Teu auxílio, do Teu poder, da Tua graça, da Tua honra e da Tua glória sobre a vida dele ou dela. Desce, meu Deus, com poder, com honra, com glória, com fogo do Espírito Santo para dissipar, com a luz do Espírito Santo para dissipar as trevas na vida dessas pessoas. Que a Tua luz, meu Deus, venha brilhar como o sol do meio-dia na vida de cada pessoa. Em nome de Jesus. Amém.